Experimente um Subway. Pão fresco, carnes frescas, legumes frescos e muitos subs de 15 centímetros com apenas 6 gramas de gordura ou menos. Subway, grande em sabor, não em gordura. O Subway é a maior rede de fast food do planeta. A rede derrubou a contagem de lojas do McDonald's e do KFC décadas atrás e tem mais de 44 mil lojas em 110 países. E tudo começou com um jovem de 17 anos do Bronx que nunca havia feito um sanduíche em sua vida até o dia da estreia. Ele lutou por anos antes de encontrar uma maneira de ganhar bilhões de dólares. E tudo por causa de uma mensagem rabiscada em um caderno. Em 1947, Fred DeLuca nasceu de um operário e uma dona de casa no Brooklyn, Nova York. Quando Fred completou 5 anos, a família mudou-se para um conjunto habitacional no Bronx. Para eles, era um passo à frente quando comparado ao antigo apartamento do porão. Apenas 5 anos depois, os DeLucas tiveram que fazer as malas novamente. A empresa em que o pai de Fred trabalhava se mudou, então a família teve que se mudar para Schenectady, Nova York. Lá, a vida ficou mais tranquila. Os DeLucas tornaram-se amigos íntimos de um casal chamado Pat e Aide Buck. Eles frequentemente reuniam suas famílias para piqueniques e festas, mas quando Fred estava terminando o ensino médio, as duas famílias perderam o contato. Os DeLuca tiveram que se mudar do estado para Bridgeport, Connecticut. Um ano depois, os Buck se mudaram para Armonk, Nova York, a cerca de 64 quilômetros de Bridgeport. Quando eles se instalaram em sua nova casa, eles convidaram os DeLucas. A essa altura, Fred havia se formado no ensino médio e planejava se tornar médico. Ele recebeu uma oferta para participar de um programa de pré-medicina, mas questionou se ele deve ou não aceitar. Não tinha muita esperança de que eu pudesse terminar a faculdade porque minha família simplesmente não tinha dinheiro. Trabalhei em uma loja de ferragens como balconista ganhando $1,25. Era um bom trabalho para um adolescente, mas não ia fornecer o dinheiro que eu preciso para a faculdade. Fred sentiu-se sem esperança até visitar a nova casa do Buck, uma grande casa branca com 2 garagens. Pat está se saindo muito bem, pensou consigo mesmo. Talvez ele tenha algumas ideias sobre como eu posso pagar as mensalidades. Secretamente, Fred esperava que Pat pudesse até lhe oferecer um empréstimo. Fred esperou a tarde toda para encontrar uma oportunidade de conversar a sós com Pat, de pé no meio do gramado de Pat. Ele finalmente reuniu coragem. Pat, quero ir para a faculdade, mas não tenho dinheiro. E eu queria saber se você tem alguma ideia de como eu poderia pagar minha faculdade. Pat respondeu imediatamente sem hesitar: acho que você deveria abrir uma loja de sanduíches. Fred ficou atordoado. Estava longe de ser a resposta que ele esperava. Ele e sua família não podiam nem mesmo mandá-lo para a faculdade. Como ele poderia começar um negócio? Sem mencionar que ele tinha apenas 17 anos e nunca havia feito um sanduíche antes. Mesmo assim, Fred ficou curioso e perguntou como funcionava o negócio. Tudo o que você precisa fazer é alugar uma pequena loja, construir um balcão, comprar alguma comida e estar aberto para negócios. Os clientes virão, colocarão dinheiro no balcão e você terá todo o dinheiro que você precisa para a faculdade. Para Pat, era tão simples assim, e embora ele trabalhasse como físico nuclear e nunca tinha tido um negócio antes, ele estava tão confiante de que sua ideia funcionaria que ofereceu para se tornar parceiro de Fred. Sendo um garoto de um conjunto habitacional no Bronx, Fred sentiu vontade. Foi uma grande oportunidade e concordou. Depois, Pat entrou em sua casa, trouxe um jornal clipping, e comecei a ler um artigo sobre Mickey Stubbs, o fundador, Michael Davis. Começou sua loja com quase nada. Ele enfrentou muitas lutas, mas conseguiu construir um pequeno império no norte do estado de Nova York. 32 restaurantes em 10 anos. Se Michael pode fazer isso, por que nós não podemos? Pat perguntou. No final da noite, Fred e Pat tiveram ideias para seu cardápio, preço e até uma meta. 32 restaurantes em 10 anos. Antes de Fred ir para casa, Pat lhe entregou seu primeiro investimento, um cheque de $1.000. Nenhum deles tinha ideia de que isso levaria a um retorno de bilhões de dólares, e que primeiro teriam que sobreviver quase uma década sem ter lucro.
No dia seguinte, Fred encontrou uma pequena loja para alugar em Bridgeport. A localização era difícil para os clientes encontrarem, mas era em forma decente e acessível. Para Fred e Pat, era bom o suficiente. Em 5 minutos, eles apertaram as mãos em um acordo com o proprietário. Eles nem se incomodaram em assinar um contrato de aluguel, pois consideraram contratar um advogado para elaborar um contrato muito caro. Depois, Fred e Pat fizeram uma viagem para aprender sobre a arte de fazer sanduíches. Sua primeira parada, Portland, Maine. Pat era de Portland e cresceu comendo sanduíches de um local delícia italiana chamada Matos. Ele ainda era um grande fã de seus sanduíches, então ele sugeriu que eles observassem suas operações e avaliassem os prós e contras. Depois, eles visitaram outras lojas e fizeram a mesma coisa. Quando compararam notas, descobriram que ambos tinham gostado mais do Mike e do Amato. Mickey's ofereceu uma variedade maior de substitutos e os fez com rolos de 30 centímetros, e a Amatos usou uma mistura de azeite e óleos vegetais que deixou seus sanduíches mais saborosos. Fred e Pat decidiram combinar os profissionais de ambas as lojas e vender seus sanduíches pelo mesmo preço do Mike. Eles não sabiam nada sobre preços, mas acharam que era uma aposta segura, já que o Mickey's tinha 32 restaurantes, enquanto isso, o Amatos só tinha 2. Intuitivamente, percebemos que para realmente entender nosso negócio, teríamos que começar a trabalhá-lo. Não importava se escolhêssemos os preços de Amato em vez dos de Mike, e o perfil da Mike em vez do gosto da Amato. Se cometemos erros, podemos corrigi-los à medida que progredimos. Enquanto dirigiam de volta para casa, Fred e Pat fizeram planos para abrir sua loja em agosto e chamá-lo de Pet Subway. Para promover a grande inauguração, Fred fez panfletos e entregou para estranhos enquanto paravam seus carros em uma esquina. Vou abrir uma lanchonete no sábado, você virá? Fred perguntou enquanto colocava a cabeça no lado do passageiro. Bem, onde está? Eles perguntaram. Fred apontou para os fundos de um shopping center. Todos os motoristas a quem ele pedisse olhariam e dariam sua palavra a Fred. Em 28 de agosto de 1965, os Pet Subway abriram oficialmente para os negócios. Acabou sendo o primeiro dia em que Fred fez uma sanduíche em sua vida. Para piorar as coisas, ele teve um exame de inglês no dia da abertura, então ele não teve escolha a não ser pedir a seu amigo Art Witowski para assumir. Quando Fred voltou à loja, ficou chocado. O estacionamento estava cheio. Quando ele olhou para a loja, ele não podia acreditar em seus olhos. Havia clientes amontoados dentro e em fila do lado de fora. Às 18 horas, eles venderam mais de 300 lanches e tiveram que fechar as portas por um dia, pois acabaram os ingredientes. Fred e Pat estavam convencidos de que seus primeiros clientes voltariam e que as vendas disparariam. Da próxima vez, eles vão trazer seus amigos. Pat insistiu, nós vamos nos sair muito bem. Seremos milionários. Infelizmente, seus primeiros clientes nunca voltaram, e poucos novos clientes entraram. Mês após mês, as vendas despencaram. Fred e Pat tiveram ideias sobre como as vendas poderiam melhorar e até pagaram por um anúncio caro de rádio. Cada um deles falhou. Eventualmente, Fred e Pat não podiam pagar o aluguel ou os funcionários. O que nós fazemos? Perguntou Fred. Pat pegou um caderno e anotou uma série de cartas. Tadataká. O que isso significa? Perguntou Fred. Tranque a porta e jogue a chave fora. Aquelas 8 letras simples selaram o destino do negócio, e mais tarde, redefiniu toda a indústria de fast food. Fechar a loja não era o que Fred esperava que Pat dissesse. Tinha apenas 6 meses e era muito cedo para desistir, tinha que haver outras opções. Pat rapidamente percebeu que Fred estava certo. Eles conversaram sobre diferentes ideias sobre como salvar o negócio e decidiram a mais inusitada: abrir uma segunda loja. O pensamento deles era que uma segunda loja lhes permitiria experimentar produtos diferentes e comparar resultados, e que ter 2 lojas faria as pessoas acharem que seus subs estavam em demanda. Embora fosse um grande risco, não fazia sentido mover o restaurante para um novo local. Eles já pagaram as reformas e teriam que pagar para reinstalar seus equipamentos. Alguns meses depois, a segunda loja da Pet Subway abriu em Fairfield, Connecticut.
O sucesso foi tanto que Fred e Pat decidiram abrir uma terceira loja naquele ano. As vendas subiram imediatamente nos 3 locais. Fred e Pat se gabavam de que certamente era melhor ter mais restaurantes do que um. Mas logo depois, eles descobriram que tinham falado cedo demais. As vendas despencaram à medida que o inverno se aproximava, e agora eles não tinham uma, mas 3 lojas que estavam falindo. Fred e Pat perceberam que seus negócios eram altamente sazonais. A maioria das pessoas não comia fora todos os dias e ficava em casa nas férias para economizar dinheiro. Ainda assim, Fred e Pat se recusaram a desistir e decidiram esperar. Felizmente, a paciência deles valeu a pena. As vendas melhoraram na primavera, e com o passar do tempo, os negócios tornaram-se mais estáveis à medida que sua reputação crescia e os padrões alimentares dos clientes mudaram. A essa altura, Fred havia desistido de seu sonho de se tornar médico. Ele percebeu que não gostava de fazer trabalho de laboratório e trocou de aspirante de pré-medicina a psicologia, já que era o único departamento que aceitaria seus créditos de curso. Tudo o que ele queria fazer era se formar e descobrir sua carreira mais tarde. Enquanto isso, ele permaneceu comprometido em alcançar a meta que ele e Pat colocaram: 32 restaurantes em 10 anos. Quando os Pat Subway chegaram ao seu 8º ano, Fred conseguiu abrir 16 restaurantes. Ele sabia que não conseguiria passar de 16 para 32 em 2 anos, então procurou o conselho de um homem que abriu o caminho para o sucesso do McDonald's e do KFC, William Rosenberg, o fundador da Dunkin' Donuts. Mais de uma década atrás, William começou a franquia Dunkin' Donuts e mais tarde fundou a Associação Internacional de Franquias. William incentivou Fred a abrir lojas em locais onde as pessoas poderiam estacionar seus carros e insistiram que ele começasse a franquia. Fred seguiu seu conselho e mudou o nome da empresa para algo mais cativante: Subway. Quando o Subway completou 10 anos, foram vários restaurantes curto para atingir sua meta de 32, mas eles conseguiram abrir mais de 5.000 restaurantes na próxima década. A partir de então, Fred considerou seu papel no Subway como sua carreira, e o sucesso da empresa continuou a disparar. Em 2000, o Subway ganhou as manchetes quando um estudante universitário chamado Jared Fogle perdeu 245 quilos depois de comer Subway por um ano. Logo depois, Jared se tornou um embaixador do Subway. Sua qualidade de Joe comum atraiu muitos americanos e os convenceu que o Subway era uma escolha saudável, triplicando as vendas da empresa. Alguns momentos depois, um franqueado do Subway chamado Stuart Frankel teve uma ideia que rendeu ainda mais dinheiro à empresa: Subway de $5. 5 dólares. $5 Fulton. Depois de testar a promoção, as vendas de Stuart saltaram de $14.000 para $23.000 por semana, 4 vezes mais do que a média das lojas. A empresa estava cética de que a promoção funcionaria em uma escala nacional, mas depois cedeu, acabou trazendo bilhões de dólares antes de se tornar um grampo. Mas desde então, o Subway enfrentou muitas crises envolvendo sua alimentação embaixador e franqueados, e horas extras. A empresa foi forçada a fechar mais de 3.000 locais. Ainda assim, o Subway continua sendo a maior rede de fast food do mundo, superando o McDonald's e KFC, e tem restaurantes em mais de 110 países. Em seu livro, Fred compartilha uma das lições mais importantes que ele aprendeu nos negócios. A maioria das pessoas não pensa que pessoas comuns com ideias comuns e recursos podem fazer isso acontecer. Rapaz, eles ficariam surpresos com a forma como o mundo real funciona. Mais do que o dinheiro, começar é o que importa. Esta é a história de como um jovem de 17 anos do Bronx começou um negócio e transformou uma única loja em uma cadeia multinacional de bilhões de dólares. Para mais histórias inspiradoras e conselhos dos líderes mais bem-sucedidos de hoje, deixe o seu joinha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho.